Saudações tricolores! Bem-vindos ao canal da Grêmiopédia aqui no YouTube. Aproveite para se inscrever, ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou Rafael Alves, formado em jornalismo, pesquisador e editor da Grêmiopédia. E a partir de hoje tenho a honra, o privilégio de fazer parte deste novo projeto chamado... E na estreia do Vamos Tricolor, quero deixar um salve para você, torcedor do único clube gaúcho tricampeão da América. Falando em tri, o tema do Vamos Tricolor de hoje é jogadores do Grêmio que foram convocados para competições oficiais pela seleção brasileira. Quando falamos nisso, sempre lembramos do tricampeonato de 1970, quando o lateral esquerdo Everaldo, representando o Grêmio, foi campeão com a seleção brasileira no México. Aliás, me arrisco a dizer, que foi por causa do Everaldo que surgiu uma das expressões mais usadas pelos gaúchos. Tri. Quando Everaldo retornou do México, comemorando o título pela seleção brasileira, ovacionado pela torcida do Grêmio, as pessoas começaram a utilizar essa expressão como uma forma de uma coisa muito legal, muito emocionante. Então, nessa época, começou a se utilizar a expressão tri. Trilegal, tribom, e desde então é uma das expressões mais usadas pelos gaúchos. Se você tem uma teoria diferente sobre a origem da expressão tri, deixa aqui nos comentários, que nos próximos vídeos a gente traz aí a verdade absoluta sobre a origem da expressão tri. Além do Everaldo, o Grêmio já cedeu jogadores para outro título mundial, ou seja, o Grêmio é o único clube gaúcho a ceder jogadores para títulos mundiais da seleção brasileira. Dos 5 campeonatos, a nossa seleção é pentacampeã, dos 5 campeonatos, em 2 havia jogadores do tricolor. Meu amigo, é o único clube gaúcho a ceder jogadores para títulos mundiais da seleção brasileira. Além do Everaldo, tivemos também essa dupla aqui, Luizão e Anderson Polga. Eles participaram do pentacampeonato com a seleção brasileira em 2002. O Luizão, que participou de poucos jogos pelo Grêmio, ele foi decisivo na estreia do Brasil. Naquele lance que ele sofreu pênalti, mas não foi pênalti, foi fora da área, ele usou a esperteza para ludibriar a arbitragem e garantir esse pênalti, que trouxe a vitória para o Brasil logo na estreia. E o zagueiro Anderson Polga é pentacampeão, também participou da Copa do Mundo e é um gremista pentacampeão com a seleção brasileira. E essa dupla aí entrou para a lista de jogadores que o Grêmio cedeu para títulos mundiais da seleção brasileira: Everaldo, Luizão e Anderson Polga. Com essas informações, concluímos que o Grêmio é muito importante para as conquistas da seleção brasileira. Isso não há nenhuma dúvida, mas para a atual história da seleção brasileira. Nos últimos anos, quantos jogadores o Grêmio cedeu para competições oficiais com a seleção brasileira? Vou responder a essa questão, esse é o meu papel aqui no quadro Vamos Tricolor. Nas últimas 7 competições oficiais da seleção brasileira, em 6, eu repito, em 6 havia jogadores do Grêmio. Meu amigo. Vamos começar então. 2011, o goleiro Vitor foi convocado para disputar a Copa América. 2010 teve a Copa do Mundo. Não teve jogadores do Grêmio convocados para disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, então vamos começar aí. 2011 é a primeira dessas 7 competições que a gente vai falar. Em 2012, a seleção não disputou competições oficiais, apenas as Olimpíadas, que a gente não vai contar aqui como competição oficial, do grupo principal da seleção. Vamos para 2013, onde aparece o volante Fernando, que foi convocado para a Copa das Confederações disputada no Brasil. O volante Fernando, junto com o grupo da seleção, conquistou no Maracanã a Copa das Confederações. Aqui está ele com a taça de campeão, mais um gremista representando a seleção. Em 2014, novamente, uma competição oficial no Brasil, mas dessa vez a seleção não teve gremistas convocados. Vamos para 2015, onde tivemos o goleiro Marcelo Groi convocado para disputar a Copa América com a seleção. E isso se repetiu no ano seguinte, Marcelo Groi convocado para a Copa América 2016. 2 anos seguidos um goleiro do Grêmio convocado para disputar competição oficial pela seleção.
Mas teve outro jogador na Copa América 2016 que veio do Grêmio, o Wallace, volante, 21 anos. Que, aliás, além da Copa América, disputou as Olimpíadas, que a gente não considera uma competição oficial, mas foi campeão no Maracanã, medalha de ouro para o Wallace. Em 2017, a seleção não disputou competições oficiais, até poderia ter disputado a Copa das Confederações, mas acabou não se classificando. E 2018, Copa do Mundo, teve jogador do Grêmio? Teve sim, Jeromito, Gerodeus, Jeromel. O zagueiro foi convocado para disputar a Copa do Mundo 2018, mais um jogador do Grêmio aí em Copa do Mundo. E repare que normalmente são jogadores da parte defensiva, goleiro, zagueiro, volante. O Grêmio tem essa raça, essa marcação, então acaba se destacando os jogadores e sendo convocados pela seleção brasileira. Mas será que na parte ofensiva, assim, ninguém se destaca? Não tem alguém que poderia ser convocado? Não tem alguém de qualidade na parte ofensiva? Everton Cebolinha, meu amigo, convocado para a Copa América 2019, disputada no Brasil. Everton Cebolinha fez 3 gols, foi o artilheiro, campeão da Copa América, mais um jogador do Grêmio comemorando títulos oficiais com a seleção brasileira. Isso já é costume. Então é isso, essa foi a estreia do quadro Vamos Tricolor, aqui no canal da Grêmiopédia no YouTube. Olha só, aqui embaixo você pode se inscrever para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal. Deixa aquele like se você gostou do vídeo, compartilha com o seu amigo tricolor e deixa aqui nos comentários qual o assunto, qual o tema que você quer que a gente traga no próximo vídeo. E vou encerrando deixando aquele salve para você, torcedor do único clube gaúcho, tricampeão da América. Valeu!